Olá, personas! Eu sou a Gabi E eu sou o Marcos, e tá começando mais um vídeo do nosso especial Shingeki Shingeki no no Kyojin. Kyojin. E rola a vinheta. Antes da gente ir pro nosso personagem de hoje, não sei se vocês repararam alguma diferença, mas a gente tá de cenário novo! E, né, a gente deu uma adaptada, a gente tentou clarear um pouquinho as coisas. Assim, é um cenário inicial, mas a gente se esforçou pra fazer e eu acho que ficou bem legal, né? Ficou bem legal. E como dizem, cenário novo, vídeo novo, sempre. Então vai ter muito. Então, A conexão. tem conexão? Não, é só porque rima, né? E palavras são parecidas, então. Então é isso, a gente tá com esse cenário maravilhoso, aqui tem várias coisas aqui interessantes. A gente conseguiu montar ele bem rapidinho. E é isso que a gente tá feliz também em mostrar pra vocês. Deus, né? Cenarinho, iluminação. Eu fiquei meio estranho, fiz assim. Então hoje nós vamos trazer mais um personagem de Shingeki no Kyojin. Esse personagem é uma pessoa, né? Ele não é uma pessoa, ele é um personagem. Esse personagem pode ser considerado justo, harmônico, paciente, pacífico. Ele tá ali, né, naquele meio em que ele tenta pensar mais racionalmente as coisas, arquitetar um plano para que tudo dê certo. Nós estamos falando de Armin Arlet. Oi, Kisama! Kisama wa nani mono da? 志願しなく出身アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。 Esse personagem, a gente pode perceber que ele sempre carrega consigo uma serenidade. E que mesmo nos momentos ali de desespero, a serenidade ela é essencial para que a inteligência dele se manifeste, né? Tanto que quando a gente tem a cena que o Eren é comido na frente dele, né? Logo no começo ele trava, porque ali é o momento em que ele não consegue trazer essa serenidade, essa calma para que ele possa pensar de forma inteligente. Então ele é esse personagem que traz, né, essa balança entre a serenidade e a inteligência, que essa serenidade é uma condição para que sua inteligência apareça. E a gente tem o contraste, né, com a inteligência dele, é a baixa autoestima que o Armin possui, né, desde pequeno, porque a gente viu várias cenas dele apanhando e ele falava muito algumas coisas que tinha a ver com o que o Erwin, quando criança, também queria saber, né, fora da muralha. Então ele desenvolveu ali ao longo da sua infância e até depois uma questão ali de baixa autoestima. E aí, pra gente analisar esse personagem, nós vamos trazer o pensador da psicologia, Carl Rogers. 自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。 Então chegou o momento do vídeo que a gente começa a explorar alguns conceitos que vão ser muito importantes para reflexões que a gente vai ter daqui para frente. Então o Rogers foi um psicólogo existencialista que teorizou muito sobre a personalidade e dos vários inúmeros conceitos que ele tem, dois são muito importantes. O conceito de organismo e o conceito de self. Organismo, para o Rogers, tem uma definição muito precisa que significa toda a subjetividade da pessoa. Então, o indivíduo é o organismo e o organismo é a subjetividade dele. E por subjetividade, entende-se tudo que é consciente e tudo que é inconsciente. Então, tudo que é simbolizado e tudo que não é. Então, todo organismo é essa subjetividade que pode estar no plano da consciência ou não. Esse é o primeiro conceito, né? Organismo. O segundo conceito é o conceito de self. Self é a percepção do organismo, ou seja, é como a subjetividade é percebida. E o self pode perceber o organismo de maneira positiva ou negativa. Suponhamos, o organismo, né, a subjetividade, tem uma experiência no mundo e o self percebe isso de maneira boa ou ruim, né? Ele avalia positiva ou negativamente essa experiência. Então esses são os dois conceitos iniciais que a gente vai explorar no caso do Armin. エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てることができただろう。 Então, dados esses conceitos, a gente tem
que a vida dentro da muralha, ela é constantemente ameaçada. A gente, né, vê ali todos os conflitos, constantemente as pessoas estão com receio da muralha ser invadida e, né, ela é invadida várias vezes quando a gente tem contato com alguns episódios. E isso faz com que a reflexão sobre a vida seja necessária, né, já que é ela que está em risco. E o Armin é um personagem que tem essa reflexão de si, a reflexão sobre si, uma reflexão sobre a vida, né? Ele quer conhecer mais sobre a vida, né? Tanto que ele tem lá o livro que ele mostra pro Eren. E ele consegue, né, ter essa percepção. 僕が勝手に思い込んでただけだ。 E é só quando o equilíbrio, né, o equilíbrio da vida, do ambiente é perturbado que a pessoa, né, ela consegue se tornar agudamente consciente de si. Então o Armin é essa pessoa, ele desenvolveu uma inteligência, né, a partir do seu ambiente, das suas vivências que são perturbadas, o equilíbrio ali é perturbado, né, por toda essa questão de estar na muralha, de ser invadido por Titã, então não tem equilíbrio. E ele precisa fazer essa reflexão de si, né? Conhecer sobre si. E ele tem essa inteligência. Então, ele desenvolve uma inteligência porque ele faz essa reflexão de uma questão de autoconhecimento mesmo. 勝手に自分は無力で足手まといだと。二人はそんなこと思ってなかったのに。 Logo, então, se o Armin tem essa percepção de si, né, bem trabalhada, ele tem um self, né, bem desenvolvido, que é o que ele falou aqui pra gente. O self é essa percepção que o indivíduo tem de si. E o Armin consegue ter uma percepção de si bastante aguçada, né, bastante desenvolvida. Não é à toa que ele é bastante inteligente. なぜアンカーが外れないんだ。近づくことはできないはずなのに。やっぱり骨は消費しないんだ。肉に刺さなければアンカーは抜けない。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。 Então, o self, que é essa percepção de si, quando avalia, né, o indivíduo positivamente, as experiências desse indivíduo, ele traz, né, para o organismo a autoestima. É o que a gente não vê no Armin. Ele tem um self ideal que não corresponde com a avaliação que o seu organismo tem de si, que é uma avaliação negativa. Então, por mais que ele tenha um self desenvolvido, que tenha percepção de si, ele ainda tem essa questão do organismo, das experiências do organismo, que não são bem avaliadas, e aí isso provoca uma baixa autoestima nele. 僕に命を預けると言っている二人は僕がこの世で最も信頼している人間だ。これ以上の説得力がどこにある？ Então, a baixa autoestima vem e acontece quando tem essa incongruência, né? Esse desalinho entre o self e o organismo. O que acontece no Armin? O self dele, né, o self ideal, aquilo que deveria ser o certo, produz a ideia de um guerreiro forte, de um guerreiro fisicamente capacitado, de uma virtude guerreira, que não é verdade no caso dele, né? A capacidade física dele está sempre abaixo da média. O organismo dele, por outro lado, mostra uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, e que não está em congruência com essa avaliação do self do guerreiro virtuoso e forte. Então, quando essas duas avaliações são incompatíveis, acontece a baixa autoestima, que é o caso do Armin. Mas, como tudo na vida pode mudar, a autoestima pode acontecer quando essas avaliações se encontram, né? Quando o self e o organismo vão no sentido parecido e se assemelham. É só quando o Armin está perto de morrer, quando ele se sacrifica na guerra, né, que o Colossal torra ele todo, né? Ele quase morre, que ele sacrifica a vida biológica dele, e é naquele momento que ele sacrifica também o self ideal dele. Porque ele percebeu, assim, ele teve a ideia, né, a estratégia dele, e ele teve que se colocar à prova, né? Então ele sacrificou a vida biológica dele e também o self ideal. Tanto que dali pra frente, ele assumiu que ele era um cara inteligente, que todo mundo precisava dele sendo a cabeça. Ele já vinha tendo, né, antes disso, lapsos de que a importância dele era
em um lado, né? No caso, do lado da estratégia e da inteligência. E naquele momento foi o ápice, né? Foi quando o Self realmente percebeu a dimensão que são as experiências organísmicas dele. 本当に何もないのか。これで本当におしまいなら。分かったよ。今楽にしてやる。耐えろ。まだ離すな。エレンに託すんだ。僕の夢、命、すべて。僕が捨てられるものなんてこれしかないんだ。 E também a gente pode entender um pouco nessas questões de baixa autoestima do Armin, porque já desde criança, né, eles vendo a tropa de exploração chegar na muralha, o povo falando, né, sempre foi valorizado muito a força guerreira, a força de lidar com os titãs, mas as pessoas ali nunca olhavam por trás, assim, né, da inteligência, quem que é que traçava as estratégias, ninguém pensava nisso. Então, logo o que era valorizado realmente era a força bruta, né, a força física. E quando o Armin tem contato com o Erwin, é que ele percebe, né, que a inteligência também é importante, porque o Erwin era um estrategista, né, um exímio estrategista. E quando ele tem esse contato, ele percebe, né, que ele também tem uma função, ele sempre se sentiu meio deslocado, né. Então, isso proporcionou para ele esses problemas de baixa autoestima que a gente falou aqui. Mas depois, né, ao longo, né, do desenvolvimento dele dentro da tropa, a gente percebe que ele entende também que ele tem a sua relevância, a sua importância, e não só ele, como todo mundo ali percebe que precisa, né, de uma cabeça por trás de algumas coisas. 私はとわに人類復興のためなら心臓を捧げると誓った。 Então esse foi mais um vídeo do nosso especial de Shingeki no Kyojin. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Esse personagem também é incrível, ele é maravilhoso, muito interessante também a gente poder analisar ele de várias perspectivas. Essa foi a perspectiva, né, que a gente achou que seria interessante, mas a gente também pode olhar várias questões, né, porque afinal de contas, assim como os seres humanos, os personagens também são complexos, né. Então a gente agradece a todos que puderam vir aqui assistir o vídeo. Deixem aí os seus comentários, o que vocês acharam, os seus joinhas, compartilhem com os amigos. E a gente espera então vocês no próximo vídeo do nosso especial. Até lá! Porra! Aí eu vou ter que começar tudo de novo, porque eu nem sei onde eu tava. Então encerra aí, vai. Pode encerrar, não sou muito ruim pra encerrar. Ai! Mais um episódio. Porque episódio é mais um vídeo, né? Vai. Vai. Dessa vez eu vou. Então, personas, esse foi mais um vídeo do nosso especial de Shingeki no Kyojin. Tinha que falar mais uma coisa. Obrigado por chegar até aqui. Ah, tá. Deixa eu encerrar, vai.